Vamos falar um pouquinho, né? Essa questão do Felipe Luiz causou um pouco de polêmica mesmo. Acho que extrapolou um pouco, né? Assim, tanto da parte do Felipe como da parte da torcida não entenderam um pouco também algumas coisas assim. Como eu tô mais à distância, não tô falando todo dia de Flamengo, né? Não, pelo menos não aqui com vocês. Eu consegui, assim, eu entendo algumas coisas do Felipe Luiz, consegui entender algumas coisas. Não quer dizer que eu concorde, tá? E eu consigo entender o desespero da torcida também, até porque eu faço parte, né? Então, assim, a Libertadores está bem complicado, né? A gente tem sofrido muito mais do que a gente imaginou sofrer, sei lá na hora do sorteio, né? Com relação ao Felipe Luiz, nessa entrevista em específico, né? A verdade é o seguinte, a gente tem um técnico promissor, eu acho que o Felipe Luiz é promissor, na minha opinião, tá? E é minha opinião, ele não faz um trabalho esplendoroso e nem um trabalho merda. Ele faz um trabalho bom. Eu acho que o trabalho do Felipe Luiz até o momento é um trabalho bom. A gente precisa lembrar que há 2, 3 semanas atrás, o pessoal estava falando do Felipe Luiz na seleção brasileira. Essa oscilação, assim, eu não gosto de oscilação nem no time, nem na nossa opinião, né? A gente oscila demais também, né? Ele não era esse fenômeno todo lá atrás e também não é ridículo agora. Eu acho que ele faz um bom trabalho. E mesmo nos bons jogos que o Flamengo fez, o Flamengo ficou um bom tempo, e ele falou isso na última coletiva, Cleitinho. Acho que eram 20 jogos sem perder, 15 jogos sem perder. Acho que eram 22 jogos sem perder 23 jogos seguidos, sem perder. Nesse período sem perder e praticamente ganhando todos os jogos, né? Porque a gente teve o empate do Inter, aí o empate da LDU lá e aí perdeu mesmo o jogo do Central Córdoba e pro Cruzeiro, né? Então, assim, é um time que tá entrando em crise com 2 derrotas em sei lá quantos jogos, né? Mas nesse período em que a gente jogou bem, e aí eu vou explicar o porquê que eu acho que a gente jogou bem, mesmo nesse período a gente tem algumas coisas que me incomodam e eu acho que incomoda grande parte da torcida. Primeiro, a nossa ineficiência na frente do gol. Acho que isso enche o saco e, tira a paciência, frustra o torcedor. Por quê? A gente joga bem, domina, tem chance, tem oportunidade e não faz o gol. Aí acaba o joguinho lá 1-0, 2-1, sempre com a gente sofrendo, podendo uma bola bandido ir lá e a gente perdeu o resultado, né? Acho que é o que mais incomoda, pelo menos a mim é o que mais incomoda, é a questão da ineficiência. O Flamengo é um time ineficiente na frente do gol. A gente cria, 10 oportunidades, faz um gol. Tinham outras questões que me incomodavam. A saída de bola quando pressionada, eu não sei se vocês percebem isso também. Quando o Flamengo é pressionado na saída de bola, a gente meio que se embola e a gente perde algumas bolas. A gente levou o gol do Vitória, se eu não me engano, tentando sair 2, 3 vezes. Léo Pereira errava, a bola voltou, o Pulgar errou, a bola voltou e ninguém zerou essa bola lá pra frente. Eu fiquei maluco com esse gol, né? E aí logo depois tem o cruzamento do Luiz Araújo e o gol do Bruno Henrique, né? Então assim, o Flamengo tem uma dificuldade em saída de bola quando pressionado. Tem a questão da intensidade. Eu acho que o Flamengo tem um problema de intensidade. E aí a gente começa a se comparar com alguns outros times, majoritariamente com o Palmeiras, que é um time que corre até o final, não joga nada, absolutamente nada, mas é um time que corre até o final. Então, assim, a gente já tinha alguns problemas mesmo vencendo. E aí, a gente continuou jogando. Só que nessa última semana, nessas últimas 2 semanas, vou colocar, a gente começou a ter um problema de não dominar os jogos. A gente domina o jogo contra o Vasco e não consegue fazer o gol. Isso frustra bastante a torcida, até porque a gente perde 2 pontos contra o Vasco, que era um time que, na teoria, ali, na tabela planejada, eu acho que todo mundo colocou 3 pontos. Né? Então a gente perde. Logo depois a gente vence o Corinthians, se eu não me engano. E aí a gente faz 2 jogos. Então, depois do Vasco é Libertadores, eu acho. Ou é Copa do Brasil. Tem um jogo É Copa do Brasil. É o jogo do Botafogo, que a gente também domina e não faz o gol, né? Precisou o Wallace e Ian entrar para a gente fazer o gol. E depois a gente tem uma seleção. LDU, Marcão. Vasco, LDU, Corinthians e aí o Botafogo na Copa do Brasil. O jogo da LDU, eu me privo de analisar, cara. Que assim, é um jogo na altitude. Eu acho que dava para o Flamengo ter vencido o jogo, mas isso olhando depois do jogo. Mas, acho que o Flamengo jogou e dava para ter ganho. Né? Mas tudo bem, eu vou tirar o jogo da LDU. A gente faz 2 jogos em sequência ruins, que é o jogo do Cruzeiro é muito ruim. Na minha visão, o segundo tempo é horroroso. O primeiro tempo, o Cruzeiro, para mim, foi melhor no primeiro tempo, mas a gente compete, sai o gol do Arrascaeta ali no final para dar um suspiro e a gente empatar o jogo. E aí eu pensei, segundo tempo, vamos melhorar, né? E aí a gente faz um segundo tempo tenebroso, a gente toma o gol no final, mas era pra gente ter tomado esse gol muito antes. Eu acho que foi o jogo que a gente mereceu perder. E tem um jogo que o Flamengo é irreconhecível, que é o jogo do Central, de novo. Cara, são erros de passe de 2 metros, de 3 metros e tal.
O Felipe Luiz, ele tem... claro que ele tem culpa nisso aí, ele é o técnico do time, mas muitas vezes os problemas são individuais e técnicos. O Flamengo não faz gol, não é porque o Felipe Luiz o time cria. O cara chega lá e perde, né? Então, assim, com essa sequência de jogos não tão bons, eu vi o Felipe Luiz se tornar um cara defensivo. E aí tem algumas perguntas que chegam a ele, e eu acho as perguntas justas. Então, assim, são algumas perguntas que são plausíveis de serem feitas. Elas estão no contexto do cenário em que o Flamengo vive hoje. Uma foi a questão do Bruno Henrique, outra foi a questão do Gerson, que ele se incomoda bastante também, né? A do Bruno Henrique ele se incomodou mais, né? E aí foi o que eu falei no Twitter. Ele tá defendendo o elenco dele, galera. Eu acho que o técnico tem que defender o elenco dele. Eu ficaria muito puto se o Felipe Luiz fizesse o que o Felipe fez no Vasco, com o Capasso. Ó, você gosta dele, eu não gosto, ele não vai jogar porque ele é ruim, teve a oportunidade de sair e não saiu. Eu prefiro muito mais que o meu técnico tente proteger um ativo do meu clube, patrimônio do meu clube. Estamos na mesma página até aí. A forma como o Felipe Luiz fez a defesa do elenco dele, eu acho ruim. Eu acho que foi desnecessário em alguns momentos. Agora, a gente precisa lembrar que o nosso técnico tem 5 meses de profissional como técnico. 5, 6 meses, sei lá. Então, ele é muito inexperiente nessa função de técnico. Eu acho que ele fez o que deveria ser feito, que é proteger o seu elenco, mas a forma como ele fez foi ruim. Na pergunta da Raíssa, ele poderia ter falado, sabe o quê? Raíssa, vocês estão analisando o Bruno Henrique com a bola. A minha análise também é sem a bola. E sem a bola, eu acho que taticamente ele fez um bom jogo. Não ia dar nada. A pergunta ia passar, a gente ia gostar, porque, porra, ele explicou. E aí explica uma porrada de coisa. Por que ele não tira o Bruno Henrique? Explica um monte de coisa, né? E a questão do Gerson, ele foi menos, mas ele falou, eu treino, vocês nunca vão ver alguma coisa sem ser treinado e tal, falou alguma coisa desse tipo. Agora vamos, assim, isso é a parte da coletiva, tá? Eu acho que a coletiva foi isso aí. Ele peca em alguns aspectos de defesa do elenco, acho que a forma como ele faz mal. Eu não consigo concordar com o Bigode ainda para falar de panela. Eu acho que ele tá defendendo os jogadores dele. E ponto. Quem são os jogadores que fazem parte da panela? Vamos lá. Gerson, é só o Gerson e o Bruno Henrique? Não, Gerson, Bruno Henrique, Michael. Pra mim seria só Gerson e Bruno Henrique, que são os caras que ele tem um relacionamento um pouco mais longo e aí a análise... a gente falar de panela, fudeu. É uma panela de... Eu acho que traz esses 3 mesmo. Porque eu sinto que eles... por exemplo, eu sinto que eles 3 estão sempre... Porque, vamos lá, com base até no que você falou, eu acabo concordando. Acho que não é o que ele diz só, é a forma como se diz. Como ele diz, exatamente. Uma coisa é você defender o seu filho. Outra coisa é como você defende o seu filho. Tem uma certa diferença. O meu ponto é, se é para fazer um papel tático, o Juninho também faz, pô. Mas aí a pergunta deveria ser feita de outra forma. Mas ele ela respondeu também do Juninho, só que ele pulou essa pergunta. Então, ela fala sobre o Bruno Henrique e a perda de espaço do Juninho. Então, mas aí ele embolou tudo no Bruno Henrique. Eu consigo entender a escalação do Bruno Henrique. Eu não sei se vocês conseguem, mas eu consigo. Eu não consigo. Eu acho que ele não tem nem mental pós a situação das apostas para jogar. Para mim, aí, assim, inclusive, esse é o motivo dele não estar jogando bola. Para mim, esse é o problema. Não sei. O Bruno Henrique já teve fases tão ruins quanto... mas ele antes, no Carioca, o cara tava fazendo gol em todo o clássico, sendo participativo. Mas era em clássico, Marcão. Foi o mesmo Vasco que a gente empatou agora 0-0, pô. Não, mas é um contexto totalmente diferente. Então, aí ele vem e fala na coletiva que o Vasco tem uma defesa bem treinada, pô. Também não, na verdade ali... Então, eu acho que ele se embolou com as palavras. O outro problema que eu acho que o Flamengo tinha, acabei de lembrar que você falou da defesa bem treinada. O Flamengo é horroroso contra retrancas. Isso é histórico. O Flamengo do Felipe Luiz tem muita dificuldade com retranca. Foi assim com o Vasco. Foi assim... O Botafogo da Paraíba complicou a gente, cara. Com uma linha de 5, uma linha de 4. E complicou, a gente fez um gol só e foi isso aí. Eu entendo o Bruno Henrique ser escalado. Eu não entendo ele ficar 90 minutos. Mas assim,
O Felipe Luiz hoje para a esquerda, ele tem o Michael, que na boa, até o jogo passado, ele tá querendo matar o Michael. Explodiu o Michael. O Michael não joga absolutamente nada esse ano. Fez um bom jogo contra o Bahia. Até acho que ele não foi mal, não. Assim, né? Conseguiu ali e tal, dar uma assistência, né? Beleza. E ele tinha o Cebolinha, que tá machucado de novo. Então, quando você vai fazer uma escalação, você olha para preencher aquele lado esquerdo, ele tem Bruno Henrique e Michael hoje para colocar. Vocês concordam? Ah, ele poderia colocar o Luiz Araújo invertido? Poderia. O Matheus Gonçalves poderia. Mas invertido ele... também, que não tá jogando nem na posição dele. Mas tudo bem. Não, você lembra de um jogo aí em Brasília, que foi 1-0 o Flamengo, que ele jogou pelo lado esquerdo? Gol dele, inclusive. Gol dele, com, sei lá, menos de um minuto. Ele tava jogando pelo lado esquerdo. Ele já jogou no Botafogo aqui. Isso, 1-0. Então, mas assim, eu entendo a escalação. Ele olha e consegue ver Bruno Henrique e Michael. A gente pode discutir com o Felipe Luiz numa coletiva qualquer? Cara, será que você não... O Luiz Araújo não pode fazer essa função? Por exemplo, o gol do Flamengo, a vitória do Flamengo contra o Vitória, é um gol do Luiz Araújo pela esquerda. Alguém pode dar esse exemplo para ele, e aí a gente vai ouvir a resposta dele. Ele pode falar, ó, pode, mas eu tô preferindo o Bruno Henrique. Aí a gente vai discutir o Bruno Henrique. Por enquanto, eu consigo entender ele lá. Não consigo entender ele jogar os 90 minutos. E o Gerson tem um outro problema aí. Vamos lá. Vocês concordam que o ataque do Flamengo mudou? O Flamengo com Arrascaeta e Pedro vai ser incapaz de fazer pressão alta, galera. Eu falei sobre isso recente, acho que foi numa live com o Arthur. Incapaz. Por enquanto. Não, eu acho que vai sentir dificuldade. Então, tu não acha que daqui a uns 3, 4 meses com o Pedro fisicamente um pouco melhor, o Flamengo pode conseguir não pressionar da forma como a gente gostaria, mas consegue ao menos subir as linhas? O problema para mim não está no Pedro. O problema para mim está no Gerson. O Gerson não é esse cara para estar na ponta direita do Flamengo. Ali tem que estar o Luiz Araújo, ali tem que estar o Plata, que são jogadores que já mostraram que conseguem fazer essa pressão alta. Como é que a gente estava jogando no começo do ano, antes do Pedro? Vocês lembram? O Bruno Henrique estava centralizado, o Plata na direita e, sei lá, o Cebolinha na esquerda, ou às vezes o Luiz Araújo. O Luiz Araújo já foi o melhor jogador da temporada nossa por um período em que ele estava jogando na ponta direita. O Luiz Araújo simplesmente sumiu da ponta direita. O Luiz Araújo virou substituto do Arrascaeta. Está jogando pelo meio. Essa é uma pergunta que a gente poderia fazer para o Felipe Luiz. Felipe Luiz, seu elenco está desequilibrado? Porque você tem um meia, você está improvisando todos os pontas na meia e você tem 543 pontas. Cara, eu tava vendo a relação, os relacionados do Flamengo, eu não vou lembrar o jogo. Cara, tinham 9 pontas. Tinha Luiz Araújo, Cebolinha, Plata, Bruno Henrique, Wallacian, Matheus Gonçalves. Tinham 9. Tinham 9. Aí você olha no meio, você tem o Arrascaeta, irmão. Aí você vai colocar o Joshua, um moleque de 17 anos. Isso aí você vai colocar, por exemplo, na Rabuda, que vai ser quinta-feira aí, quarta-feira, sei lá, é quinto jogo, né? Aí vai o Joshua, 17 anos. Eu acho o elenco do Flamengo desequilibrado. O pessoal vive falando que o Flamengo é o melhor elenco do Brasil. Pode até ser em nomes. Mas eu acho o elenco desequilibrado. Eu acho que a gente tem muito ponta, pouco meia. A gente não tem um centroavante fazedor de gol. A gente tem o Pedro. O Pedro saiu, não jogou contra o Bahia claramente para que se tivesse uma pressão alta, na minha opinião. Ele fala, tá voltando, contigo, 7 meses. Eu acho que foi com o Rafa, pode ter sido com o Rafa que eu falei isso, Marcão. Eu falei com o Rafa assim, se eu fosse o Felipe Luiz, foi com o Rafa na sexta-feira, eu falei assim, Rafa, eu não usaria o Pedro.
Aí ele perguntou por quê. Eu falei, porque com o Pedro, o Flamengo não vai conseguir subir marcação contra o Bahia. E o Bahia do Rogério Ceni sabe sair jogando. Se tu não pressionar, tu vai tomar fumo. Tu vai deixar eles controlarem o jogo. E o problema não é o Pedro. Sim, não, eu até Pedro, entendo. na minha visão, o Pedro tem que ficar lá. Ele é o cara a ser dispensado dessa marcação. Claro que ele vai fazer uma sombra ali na marcação alta, eu entendo. Não vai ficar parado, né? Os anos 90 ficaram para trás, né? Que o Romário ficava lá. Isso acabou. Mas ter a capacidade de combater, como a gente viu no começo do ano, a gente combatendo com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, até o próprio Arrascaeta combate um pouco ali no meio também, né? Ou com o Cebolinha, a gente não vai ver. E o problema não é o Pedro. O problema é o Gerson. O jogo contra a LDU pode nos dar essa resposta. Como assim, Marcão? O Gerson não vai ser o ponta contra a LDU, na minha opinião. Posso estar errado. Pode chegar quinta-feira e falar assim, o Marcão não entende porra nenhuma. Ele vai trazer o Gerson para o meio para compor De La Cruz e Gerson. Até porque a gente não vai ser muito atacado pela LDU. A LDU não atacou lá em cima do morro. Então eu acho que a gente não vai ser muito atacado. E aí ele pode colocar o Luiz Araújo na ponta direita, que é o lugar dele. Eu gostaria que o Plata voltasse, particularmente. Para mim, eu gostaria que o Plata voltasse. Ou o Plata, pode ser o Plata. É que o Plata ainda tá nesse vai e volta desse edema dele, né? Eu não sei se ele vai estar apto para o jogo. Mas pode ser o Plata. Não faço questão que seja o Luiz Araújo, não. Ele vai botar. E aí, eu acho que ele vai colocar o Bruno Henrique de novo, pelo lado esquerdo. Eu acho que ele vai de Bruno Henrique e Pedro. O meio-campo vai ser De La Cruz, Gerson, Arrascaeta. E na frente ele vai de Bruno Henrique, Pedro e Plata ou Luiz Araújo.